Ok. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso CEBEMA, Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, para mais uma sessão de estudos, né? E eu vou, então, ler uma página desse livro muito especial, que chama-se Coragem, um livro que realmente infunde muita coragem. Todo mundo tem que ter esse livro. Já me ajudou muito em momentos difíceis. Eu vou ler uma mensagem para vocês, depois vamos fazer a nossa prece, porque hoje nós temos uma palestrante muito especial, que está aqui conosco, a nossa amiga da nossa casa, nossa apoiadora, Thelma Cerqueira. Então, vamos lá na nossa página. Hora difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial, contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência, e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo, em campanhas diversas, a favor dos necessitados, e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à aprovação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descer-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem, por vezes, a intromissão da hora difícil, quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo. Eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Emmanuel. Então, quanto mais trabalho, mais ajuda, não é? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos queridos amigos espirituais, doutor Bezerra, os diretores desse trabalho, essa possibilidade de estarmos aqui juntos, estreitando os laços afetivos, apertando os nossos, nos abraçando, né, à distância, aprendendo.
nos consolando. Agradecemos, queremos que as vibrações amorosas desse nosso encontro cheguem à nossa casa, cheguem a todas aquelas crianças, seus familiares, lá do Andaraí, eles possam receber a nossa saudade, o nosso carinho, certos de que brevemente poderemos estar todos juntos presencialmente. Obrigado, Jesus, doutor Bezerra, por mais esse dia, por mais esses momentos de paz e de luz. Queremos enviar o nosso carinho também, as vibrações para Mariana, filha de Cristina, para que ela se recupere logo, e para todos aqueles que estão agora precisando dessa recuperação. Assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos os amigos que estão no YouTube, o meu abraço. E vou passar a palavra para a nossa querida Thelma Cerqueira, nem precisa apresentar, a líder do CEB, uma trabalhadora, né, do movimento incansável, e ela vai falar para nós de um tema muito lindo, que é E a Vida Continua. Thelma. Obrigada, Jurema. Que todos possamos nos envolver nesta noite, né, com esse tema, conforme a Jurema falou, um tema de grande importância para todos nós, e uma bênção, né, nós sabermos que a vida continua. Isso é de uma grandeza infinita, né? Essa certeza da vida após a nossa vida física, sabermos que a vida continua. Então, nós vamos compartilhar aqui uma tela que nós preparamos, né, para nós estarmos refletindo juntos nesse tema de hoje, que nos foi pedido para trazer algo, né, que pudesse lembrar dessa campanha que, geralmente, no mês de setembro, nós, espíritas, acompanhamos, né, a campanha que foi trazida pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, e divulgada por eles, e uma campanha de muito valor, né, para nós estarmos valorizando a vida, a bênção da vida. E como nós não tínhamos um tema que tivesse o nome, né, como a valorização da vida, inclusive já foi feito, nós trouxemos E a Vida Continua, né, que é uma forma de nós valorizarmos a vida imortal do espírito que somos, né? Todos nós somos espíritos imortais. E lembrando que a imortalidade da alma é um dos princípios básicos, né? Um dos fundamentos da nossa doutrina espírita. Então, nada melhor do que nós refletirmos, compreendermos, procurar aprender, entender essa verdade, né, que a doutrina nos explica tão sabiamente, de que a morte nada mais é do que a continuação da vida, né? E os próprios espíritos vêm nos dizendo, né, que a maior surpresa para o espírito, mesmo aquele que partiu pelas portas do suicídio, antecipou a sua vida, a maior surpresa dele é justamente constatar que continua vivo, constatar de que a morte não termina, né, com a vida imortal que foi dada por Deus. Então, para nós desenvolvermos as nossas reflexões, nós buscamos assim algumas obras e retiramos alguns trechos, obras que vêm falar dessa vida imortal, para nós estarmos comentando esse tema, porque é um tema vastíssimo e muitas informações, né? Então, nós escolhemos apenas algumas obras. E nós vamos começar trazendo Leon Denis, né? Leon Denis, que é um grande estudioso, assim como Kardec, que veio nos trazer tantos ensinamentos sobre
a imortalidade da alma, ele fala, por exemplo, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo 10, na primeira parte, ele vem explicando, né, sobre a morte, falando da dor que a morte nos causa, mas também falando de todo esse mecanismo que nós ainda, se não fosse a doutrina espírita, nós não conseguiríamos entender esse mecanismo, né? Mas ele, então, afirma nessa obra, que é uma obra lindíssima, eu vim falando como se fosse uma poesia em torno da dor, valorizando essa dor como alavanca para a nossa alma, né? O nosso destino, a nossa destinação, no caso, e o problema do ser, do espírito imortal, né? Então, no capítulo 10, onde ele trata minuciosamente desse tema, ele vem dizendo que a morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil, que já não proporciona mais a vida, né? O corpo frágil, né? Que ele chama de forma frágil, que já não proporciona a vida, as condições necessárias ao seu funcionamento e a sua evolução. Então, a morte é isso, essa mudança de estado, né? Destruindo o corpo físico, mas a alma continua viva, e ele vem nos explicando de forma clara, né? Que a alma continua a sua caminhada. Então, o espírito, na sua forma fluídica, porque nós possuímos o corpo espiritual, então, através desse corpo espiritual imponderável, através que é o perispírito, nós continuamos a nossa caminhada. A alma segue o seu caminho. E os frutos, os resultados da experiência que terminou com o corpo ali, com a existência física, agora vai encontrar no seu estado mental, na memória perispiritual desse corpo espiritual. Então, são mecanismos, são processos muito bonitos que, quando nós estudamos, abre para nós todo um entendimento, né, sobre a bênção da vida, sobre a grandeza da vida, essa vida que nos foi dada por Deus. Então, nós podemos afirmar que a morte é um processo. Morrer, a morte na sua constatação, né, de que ali não existe mais vida, e nós, espíritas, usamos esse termo desencarnação, né? Mas a morte é um processo onde se inicia muitas vezes ali da insuficiência dos órgãos, vai evoluindo até que a vida seja extinguida. Então, a morte, nós podemos dizer que ela é uma transição, uma transformação, e não um ponto final, como muitos pensam, porque a vida não tem fim. A vida é eterna. Tudo que Deus cria, né, ele tem um objetivo. O objetivo da alma é a evolução. Então, por isso, ela é imortal. E nós podemos, então, afirmar também que morrer é continuar vivendo, né? E em outra dimensão, agora numa dimensão espiritual, onde o espírito leva todas as suas conquistas, todos os seus sentimentos, as sensações, as percepções, e agora, com essas percepções, numa visão mais expandida, mas levando também na sua memória os amores que conquistou, as alegrias que vivenciou, as saudades que foram armazenadas ali na sua alma, como também aquelas imperfeições que não conseguiu superar. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós continuamos os mesmos, né? Com as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades do esforço de continuar essa caminhada. Por isso, a caminhada é infinita, nós continuaremos sempre nesse processo de crescimento. E numa outra obra, né, que é conhecida de muitos de nós, alguns
podem não conhecer Ernesto Bozano, mas é uma obra antiga. Veja que a primeira edição veio em 1826. De um lado, nós colocamos a capa mais antiga, né? E essa capa, do lado de cá, né? No meu lado de cá, ela é mais moderna. Então, é interessante porque, sendo essa obra editada em 1826, né? O seu lançamento foi nesse ano, né? Lançamento em português, nós vemos aí que foi antes do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi em 1857. Então, o que a gente observa? Que há muito tempo os espíritos vêm tentando, né, trazer para nós esse conhecimento da imortalidade, conhecimento de que a vida continua. E já estava acontecendo, muito antes do Livro dos Espíritos surgir, todo esse movimento trazido pelos estudiosos, pelos pesquisadores, que fizeram parte dessa invasão organizada, preparada pelo mundo espiritual. Então, nesse livro, Bozano vem contando para nós vários casos. Experiências ali são relatadas através dos próprios espíritos, contando como foi o despertar, né? Como foi a chegada desses companheiros no mundo espiritual. E, nessa época, nós não tínhamos as obras de André Luiz, que veio muito depois da codificação, né? E, inclusive, a codificação também não tínhamos. O Livro dos Espíritos, como dissemos, não havia sido lançado. Então, é bem interessante para nós constatarmos essas fases importantes, esse caminhar de todo esse processo de conhecimento que os espíritos vêm nos trazendo, né? E hoje nós temos inúmeras obras, né? Nós temos aí o Céu e o Inferno, que trazem assim casos lindíssimos. É claro que existem casos dolorosos, né? Tristes, mas Kardec relata ali inúmeros casos contados também pelos próprios espíritos, espíritos em vários níveis evolutivos que trazem as suas experiências, nos contando, né, as suas dores, os seus sofrimentos, como foi a sua chegada no mundo espiritual, como também tem os espíritos felizes que vêm nos dizer das alegrias que eles conquistaram na sua vida física e que foram vitoriosos e felizes ao chegar no mundo espiritual. Mas nós temos, depois de Kardec trazer para nós as obras da codificação, o Céu e o Inferno veio em 1860, se não me engano, né? E depois, bem mais na frente, chega André Luiz, né? Por volta de 1950, né? Já agora próximo aí os nossos dias, ele vem nos trazendo todo um conhecimento vastíssimo da vida no mundo espiritual, né? Que recebe o nome, esse nome, há pouco tempo foi dado esse nome, a gente conhecia como a Coleção André Luiz, né? Então, há pouco tempo, a FEB organizou todo essa coleção, né? E dando esse nome, A Vida no Mundo Espiritual, porque André Luiz ele trouxe para nós o conhecimento dessa vida de uma forma também contada por esses inúmeros casos que ele traz, histórias de companheiros que chegaram ao mundo espiritual e continuaram a sua caminhada, como o próprio André Luiz, né? No Nosso Lar, que se tornou filme, alguns desses livros se tornaram filmes, o Nosso Lar, e A Vida Continua. E nós vamos ter, né, daqui a poucos, né, não sabemos, já está sendo para lançamento aí Os Mensageiros, que vai também ser uma obra aí cinematográfica. Então, nós hoje podemos dizer que esse tema, esse assunto, todos nós já tivemos alguma ideia, temos alguma noção, não é para nós um tema desconhecido, né? Muitos relatos, muitas histórias, novelas, filmes que abrangem
esse tema, né? Então, isso é muito bom, porque cada vez que nós vamos conhecendo mais sobre a alma, maior condição de um despertar consciente, né? De que a vida continua, sem aquele desespero que a morte antigamente trazia para nós, né? O pavor, né? Então, quando nós sabemos que nós continuamos vivos, isso nos traz um consolo muito grande, né? Mas, numa dessas obras que nós falamos, da vida no mundo espiritual, que é o livro Ação e Reação, em cada um desses livros nós temos um instrutor. E nessa obra, o instrutor é o irmão Druso, né? E lá no capítulo 18, ele vai dizer para nós que a morte é diferente para cada um, né? Então, ele explica que cada um de nós, assim como não temos um nascimento igual, não existe nascimento igual, né? Porque nós somos individualidades. Então, também não existe uma desencarnação igual para nenhum de nós. Cada um vai vivenciar a sua experiência, de acordo com o aprendizado, de acordo com a vida que viveu. E é impossível nós imaginarmos, né, como é que vai ser esse momento para cada um de nós. Nós, individualmente, imaginarmos. Nós temos assim uma ideia, mas não sabemos como vai ser, né? É um momento ímpar, um momento que nós já passamos por algumas vezes, né? Porque já reencarnamos muitas vezes, mas não sabemos como vai ser, não podemos, não existe uma fórmula, né? E o importante é o quê? Nós procurarmos fazer o melhor enquanto nós estamos aqui. E ele também nos informa, nesse capítulo, que morrer não é o mesmo que desencarnar, né? Ele diz, corpo inerte nem sempre significa libertação para a alma. E isso por quê? Porque vai depender de inúmeros fatores. Vai depender como aquele espírito viveu, o conhecimento que ele adquiriu sobre a vida espiritual, se ele acreditava nessa vida após a morte, a responsabilidade que ele teve diante da vida, como ele empregou o seu tempo, as escolhas que ele fez, as oportunidades que ele pôde aproveitar ou que ele rejeitou. Tudo isso vai desfilar ali na sua consciência, nesse momento dessa transição. E quanto mais materializado, né, o espírito for, quanto mais envolvido com as coisas materiais, mais difícil se dará esse desprendimento, porque maior identificação ele vai ter com a matéria, mais difícil será a adaptação na sua nova realidade. Certamente, maior tempo levará também para gastar esses fluidos, né, que ele absorveu materialmente falando. E, certamente, quanto maior esclarecimento ele tiver, né, maior aproveitamento das coisas do espírito, mais rápida será a sua adaptação na nova realidade. No Livro dos Espíritos tem até uma questão, que eu não me lembro qual o número, mas que fala sobre isso, quando que Kardec pergunta, né, se o conhecimento da vida após a morte traz algum benefício ao espírito no seu despertar no mundo espiritual, e os espíritos dizem que sim. Essa certeza auxilia muito o espírito nessa separação de corpo e alma. Então, o importante é nós sabermos que nós estamos a caminho, que em qualquer momento nós podemos estar do lado de lá, mas com essa certeza de que a vida continua. Então, nós vamos encontrar também, lá no Livro dos Espíritos, um capítulo onde existem várias questões. Nós pegamos só uma, né? Ele começa lá na questão 153 e vai até a questão 164, mas, se não me engano, e a 163 ela vem falando, perguntando isso. Kardec faz a pergunta, né, aos espíritos se a alma tem consciência de si mesma ao deixar o corpo. A alma tem consciência disso, né? E aí os espíritos dizem que imediatamente não é bem o termo.
A alma passa algum tempo em estado de perturbação e, por ocasião da morte, a princípio, tudo é confuso. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Claro, né? Então, esse período que a gente chama de estado de perturbação é um momento natural para todos nós, onde a alma está aturdida, onde a alma ainda não reconhece, né? É como se nós acordássemos, ele até vai dizer isso aí, né? Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de um sono profundo e procura orientar-se de sua situação. A gente dorme aquele sono enquanto damos um cochilo, né? Isso para a gente ter uma ideia, né? E, de repente, a gente pode acordar sem saber aonde estava, quando a gente está num ambiente diferente, no hotel, na casa de um amigo, a gente tem aquele relapso assim, onde que eu estou mesmo, né? Então, ele diz que é mais ou menos uma ideia assim dessa perturbação, mas isso pode demorar horas, pode demorar dias, pode demorar meses, tudo isso vai depender de todo esses conceitos, esses aspectos que Druso traz para nós, né, no livro Ação e Reação. Então, é um momento delicado, diferente para cada um, onde o espírito vai precisar desse momento de adaptação. E, sendo assim, nós podemos entender que a morte realmente é diferente para cada um, né? Já que nós somos individualidades, nós temos vidas diferentes, hábitos diferentes, costumes, valores, crenças, tudo isso vai pesar nesse momento, né? E numa outra obra que nós gostamos muito, deixo aqui a recomendação para quem gostar de ler, buscar esse livro, Voltei, que é uma obra lindíssima, e ela foi escrita com esse intuito mesmo, de nós estarmos cuidando de compreender um pouco mais sobre a continuidade da vida. Então, lá, o irmão Jacó, que é o espírito que dá essa comunicação através de Chico Xavier, né? Ele vem falando o seguinte, o título do capítulo é A Luta Continua, né? No sentido de que o espírito continua o seu desbravar, o seu caminhar, o seu esforço, e ele diz que, enquanto no corpo, nós não formulamos a ideia, quer dizer, nós não temos ideia exata do que seja a realidade além da morte. E ele diz, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, né, nós inutilmente, debalde, tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. O irmão Jacó, para quem não conhece, né, ele vem contando sobre o seu despertar no mundo espiritual, e ele foi um espírita muito dedicado, por isso que ele fala, mesmo a gente que é espírita, que temos o conhecimento, para nós também é difícil. Ocorre também esse momento, né, onde ficamos aturdidos. Então, esse nome, irmão Jacó, é um pseudônimo que o senhor Frederico Figner se utiliza, aconselhado pelos próprios espíritos, né, depois da sua morte. Ele ainda jovem, ele conhece o espiritismo, ele se dedica, podemos dizer que quase que integralmente à causa do Cristo. Ele chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira, foi um homem rico, um grande empreendedor, de grande sucesso nos negócios, né? Um grande empresário, mas ele era um homem muito caridoso. Teve uma vida simples, sem dificuldades, mas uma vida simples, embora sendo um homem importante, um homem da sociedade, mas muito humilde, né? Não sei se podemos dizer muito humilde, né? Humilde de caráter. E esse foi um dos exemplos marcantes que o irmão Jacó nos deu, né? Teve uma vida simples, de amor ao próximo, de dedicação, de fraternidade a todos aqueles que buscava a sua atenção, a sua orientação. E o seu maior desejo era de que, após a sua desencarnação, ele, como espírita, pudesse retornar para contar a sua história. E, realmente, ele voltou
daí o nome do livro, né? Mas demorou um pouquinho e foi bem diferente do que ele imaginava. Mas ele vem nos dizendo também, nós não vamos contar o livro, né, para deixar aí para vocês buscarem, né, as informações lá no livro, né? E nós vemos aí nessa imagem do projeto Imagem, ele, o irmão Jacó, sendo atendido ali no momento da sua desencarnação. Veja só, ele foi logo recepcionado pelo seu mentor, ainda lá no seu leito, na sua residência. Ele tinha acabado de desencarnar. Ele desencarna às 20 horas de um dia de dezembro e logo o seu mentor aparece, né? Veja que beleza, né? Então, dando início ali aos desligamento dos liames físicos, né? Que a gente sabe que esses liames físicos são ligados ao perispírito. Então, no momento da morte, eles são desligados. Ao nascer, eles são ligados, molécula a molécula, célula a célula. E, ao desencarnar, eles são desligados da mesma forma. Então, ele nos relata que a impressão que ele teve naquele momento era que ele possuía 2 corações. Por que a impressão? Porque o seu perispírito já estava sendo despreendido do corpo físico, então ele sentia como se ele visse, né, com os olhos espirituais, esse corpo ali fluídico, ele conseguisse ver. Então, antes da passagem, ele começa a pensar, né, nessa situação, como seria? E ele diz o seguinte, né, ele escreve isso, antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Então, ele tinha a mesma ideia, né, de que muitos de nós temos, né? Já lemos muito, já temos noção do que seja a vida após a morte, então será tudo muito simples. Mas ele relata, inclusive, que ele já tinha lido muitos livros, né? Inclusive esse livro que nós colocamos no início, A Crise da Morte, que na época não tinha O Nosso Lar, não tinha as obras de André Luiz, né? Que a gente falou. Então, ele se achava bem preparado para esse momento. Então, ele diz, amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes que não ocorreria aos homens comuns que não cogitam dos problemas relativos à alma. Então, veja só, né, ele que era um homem experiente, um trabalhador, espírita, atuante, né, a gente gostaria de ressaltar que ele acordava às 4 horas da manhã, ele ia para a federação atender as pessoas, chegava lá às 5 da manhã, todos os dias. Ele atendia no receituário, aplicava passes, conversava com as pessoas que necessitavam, né, do apoio psicológico, ou apoio financeiro, o apoio que precisasse. Ele se comovia com a dor do outro, ajudava muitas pessoas, e depois ele ia para a sua loja. Trabalhava um pouco, cuidava ali dos seus interesses, né? E diz no livro que ele era um ótimo patrão, né? Os relatos de pessoas que conviveram com ele, que conheceram mais profundamente, e à tarde ele voltava, né? Por volta das 4 horas da tarde, ele retornava à federação para concluir suas tarefas. Então, a gente vê que ele, nesse instante, ele começa a refletir. Se eu, que tinha todas essas tarefas, que me empenhava, né, nos estudos, nos trabalhos, era um homem que tinha estudioso, esclarecido, cumpridor dos seus deveres, se ele encontrou essas dificuldades no momento de transição, o que dirá as pessoas que não têm o conhecimento, né? Daí a dificuldade, muitas vezes, dos espíritos que chegam ao mundo espiritual sem saberem que continuam vivos, né? Desconhecendo essa possibilidade. E quando o irmão Jacó estava ali, né,
nessas reflexões profundas com a sua consciência, porque nesse momento abre para nós toda uma visão diferente, ampla, né, de toda a nossa vida. Então, enquanto ele estava ali sendo cuidado pelo seu mentor, pela sua filha, que também já estava ali no recinto, ele pensava nas suas ações, nas suas atividades, né, como se fosse mesmo um filme que passasse na tela mental. E ele chegava a poder ver alguns detalhes desse momento. Então, lá no livro diz, né, a consciência examinava acertos e desacertos da vida, buscando justificativas para atenuar as falhas cometidas. Então, a gente sabe que a consciência é aquela guardiã, né, que vem nos advertir, que vem também nos apontar os erros e os acertos, vem, dependendo das nossas ações, vem nos acalmar ou vem nos levantar alguns questionamentos. Então, nesse momento, ele se encontra ali, nessa forma, envolvido por essas lembranças, essas reflexões, e aí se aproxima a sua filha Marta, que já havia desencarnado quando era bem jovenzinha, em 1920, né, ele se separa dessa filha muito querida ao seu coração, e na obra a gente sente que eles têm uma afinidade muito grande, né, entre os dois, e aí ela se aproxima e diz, né, diz para ele: tenha calma, papai, os laços não se desfizeram totalmente, precisamos paciência por mais algumas horas. Então, ele estava nesse processo, né, de adaptação. E aí ela esclarece para ele, né, que as dificuldades naquele momento eram justas. Muita gente, continua ela, se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Mas inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem, na inconsciência infantil que vazam as impressões. Então, ela está dizendo para ele, né, que tem muitas maneiras desse desencarnar, de chegar ao mundo espiritual. E nós vamos constatar isso lá no livro Nosso Lar, né? Aliás, no livro Os Mensageiros, André Luiz vem dizendo para nós, lá no capítulo 22, um capítulo que chama Os que Dormem, comentando sobre esses milhares de espíritos que dormem no mundo espiritual por diferentes tempos, né? Uns mais, outros menos, nesse longuíssimo sono que Marta está falando com seu pai. Então, isso é uma realidade. Mas o irmão Jacó vem comentar para nós mais à frente, dizendo que se o homem soubesse a extensão da vida que o espera, né, além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. Então, é claro que se nós soubéssemos dessa vida real, se todos nós tivéssemos a certeza, certamente todos nós, toda a humanidade estaria nesse processo de cada dia nós nos tornarmos melhores, de combater as nossas más tendências, as nossas dificuldades. Daí a gente se justificar o que a doutrina nos leva a estar sempre buscando nos melhorar, né? Por isso ele fez aquela observação lá atrás, né? Se ele tem está passando essas dificuldades, que dirá as pessoas que desconhecem ou duvidam. E o benfeitor Emmanuel vem dizendo para nós, no prefácio agora dessa outra obra que nós separamos, né, para estarmos conversando sobre a continuidade da vida, que o nome é esse, e a vida continua. No prefácio desse livro, Emmanuel vem dizendo que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito, né? De alma para alma, porque somos individualidades, cada um de nós está num patamar evolutivo, numa compreensão, cada um de nós traz uma bagagem diferente da do outro. Então, ele diz que não existe um padrão,
não existe uma receita, um passo a passo para nós entendermos sobre o mecanismo da vida após a morte. E tudo isso para nós termos essa ideia, né, de que a vida continua, e a melhor maneira que nós temos de viver a vida é viver bem, né, com toda a nossa dedicação a essa oportunidade que Deus nos deu. E ele diz também que para cada um de nós, a lição, quer dizer, esse aprendizado se manifesta de uma maneira. Porque esse despertar, ele é um aprendizado, né? E é sendo diferente para cada um, porque a misericórdia divina, ela não violenta ninguém. Nada acontece com o intuito de castigar nem de violentar. Por quê? Porque Deus é amor. Não é? Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, ninguém vem de um momento para o outro dizer você já desencarnou. Né? Nós vamos, aos poucos, tomando consciência dessa nova realidade, que é a realidade do espírito. Né? E quando nós temos aqui as nossas comunicações, nas nossas mesas mediúnicas, nós também agimos com essa compaixão. Muitas vezes os companheiros que vêm dar a comunicação não sabem que desencarnaram. Então, nesse momento, a gente leva o companheiro a entender aos pouquinhos, né, esse momento tão especial que ele se encontra. Então, Emmanuel nos leva a compreender isso, né, que cada um de nós estamos nesse patamar diferente para cada um de nós. Então, existe muito mito, muita história criada em torno do plano espiritual. Uns podem pensar que seria um lugar de sofrimento para aqueles que fizeram mal, outros um lugar de gozo eterno para aqueles que foram bons no sentido, né, da nossa compreensão. Mas Deus é misericórdia. É claro que cada alma vai ter o seu estado, né, feliz ou infeliz, de acordo com essa consciência que nos mostram os nossos erros e os nossos acertos. E nessa obra A Vida Continua, nós vamos encontrar esse conhecimento, né? E nós escolhemos até trazer essa obra, né? Comentar sobre essa obra, porque Evelina era uma moça católica, né? E os dois protagonistas da história, Evelina e Ernesto. E eles mostram bem isso para nós, que a misericórdia divina não violenta ninguém. Eles levaram um bom tempo para entenderem que estava no mundo espiritual. Ela era muito católica, acreditava que a alma continuava a existir, mas ela não tinha o conhecimento aprofundado. Ela tinha a ideia de um céu, de um inferno, dos valores, dos princípios que ela absorveu lá no catolicismo. E o Ernesto Fantini, conheceram-se aqui enquanto estavam encarnados, eles partem, como tinham essa sintonia, né, acreditamos que eles tenham logo tido oportunidade de estarem no mesmo padrão vibratório ali. E ele tinha maior conhecimento aqui, mesmo aqui encarnado, né? Gostava de ler sobre o assunto, e em relação a Evelina, ele tinha muito conhecimento a respeito, né, sobre a alma imortal. Então, ambos desencarnam, se encontram no mundo espiritual, cada um dentro das suas necessidades, das suas dificuldades, e tiveram lá o seu tempo. Estavam no mundo espiritual, mas eles acreditavam estar internados no hospital, aqui na Terra. Não se acreditavam desencarnados, né? E levaram um bom tempo para terem acreditarem nessa realidade. Isso para nós vermos que ninguém violenta ninguém, cada um tem o seu tempo, e a espiritualidade tem essa compaixão, essa misericórdia com cada um de nós. Mas, aos poucos, eles foram tomando o pé da realidade, né, de maneira amorosa, até que se tornaram trabalhadores em favor dos próprios familiares que ficaram aqui na Terra. Então, a gente vê, né, essa misericórdia divina.
E Emmanuel vem justamente no prefácio dessa obra confirmando tudo isso, né? Ele diz para nós que assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos. A vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental de que cada um se coloque. Então, os valores, as crenças, né? Tudo isso vai contar muito nesse momento, até que nós possamos entender a nossa realidade, né? A condição mental do indivíduo, ainda encarnado, vai determinar como ele estará no mundo espiritual. Ou seja, como nós somos aqui, nós vamos nos encontrar no mundo espiritual. Não nos tornamos anjos, né? Por isso. Então, Leon Denis afirmou para nós, lá no início, né, que a morte é essa mudança de estado, essa mudança de condição para o espírito. E aí a gente vai observando, né, que nesse despertar, nesse cuidado que a espiritualidade vai tendo conosco, né, ela vai nos preparando aos poucos, né, preparando os espíritos recém-chegados ali no mundo espiritual para que eles possam ter um despertar sem nenhum trauma, porque isso é a misericórdia divina, né? Então, muitos espíritos desconhecem a sua realidade, como dissemos. Muitos espíritos têm a ideia de que continuam encarnados, devido à semelhança das coisas, às situações que encontram. A Terra é uma cópia do mundo espiritual, né? Existem cidades, prédios, flores, cores, pessoas, e por continuarmos pensando, falando, sentindo, conversando uns com os outros, muitos não conseguem entender como tudo isso, né, acontece. Por isso, precisam desse tempo para entenderem toda essa situação. E isso só vem revelar para nós o cuidado de Deus para conosco, né? E ainda Emmanuel vai dizer para nós: se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da vida, da experiência física, estaríamos acaso desprezados por Deus quando ultrapassarmos as fronteiras da morte? Conservar-se o Senhor indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Certamente que não, né? A misericórdia divina, a providência divina está atento a todas as nossas necessidades, nos dando proteção, nos dando, prevendo tudo o que nós precisamos todos os dias, desde aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. Isso é uma certeza que nós devemos ter, né? E agora o irmão Cláudio, lá no livro E a Vida Continua, ele vai dizer, né, para a Evelina, no momento onde ela estava se questionando muito com a sua adaptação, com a demora dela entender tudo aquilo que estava ocorrendo, né? Ele diz para ela: nada se nos afigura mais inverossímil que a verdade. No entanto, por que preferimos por muito tempo a ilusão em lugar dela, no lugar da verdade, a realidade não deixa de ser o que é. Veja só, né? Então, diante daqueles questionamentos que os dois faziam ali, ele dá essa explicação, que ele quer dizer, né? Quando nós cremos que tudo termina com a morte, criamos na nossa mente o quê? Um obstáculo, um óbice ali que vai impedir que nós entendamos aquela realidade. E isso é uma consequência do materialismo, né? Da crença que a morte é o fim de tudo. E o fato de nós nos iludirmos com essas ideias, isso não impede de que a verdade seja o que ela é, né? Isso é uma reflexão que nós devemos fazer, porque mesmo diante das nossas crenças ou descrenças, em relação aos nossos valores, nada vai mudar. A verdade é essa, que a vida continua. Então, é uma grande ilusão nós pensarmos que a morte
extingue a vida. Nós somos espíritos imortais. Essa é uma realidade. A vida é eterna. Por isso, Leon Denis nos falou lá no início, né, que é uma simples mudança. E a gente fica pensando, se a morte terminasse, né, se tudo terminasse com a morte, qual seria a nossa necessidade de nos tornarmos melhores? Qual seria a necessidade de nós nos esforçarmos a aprender a perdoar os nossos companheiros de caminhada, né? Então, meus amigos, nós temos que aproveitar a nossa vida, a nossa oportunidade de aprendizado, sim, a cada instante, aproveitar ao máximo essas oportunidades que recebemos, com muita responsabilidade, porque aqui, né, enquanto estamos a caminho, com esse corpo físico, é o momento de nós utilizarmos a terra, a nossa escola, o nosso educandário, o nosso laboratório de trabalho, né, onde nós vamos desempenhar todo esse aprendizado, todo esse conhecimento. E é aqui que nós temos que fazer toda essa mudança, esse aprimoramento espiritual, aproveitar como aquele aluno, né, que está numa escola, num curso, e ele aproveita bem o ano, ele não quer desperdiçar o tempo, ele aproveita todas as oportunidades, porque isso é importante, né, para todos nós, aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades. Então, o irmão Jacó agora vem dizendo para nós, depois da morte, somos o que fizemos de nós na realidade interna e colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos demonstrar. Então, a vida é isso. Nós fazemos da nossa vida aquilo que nós vamos usufruir mais tarde, né? Quando nós já não estivermos aqui. É nesse educandário aqui que nós vamos trabalhar para a nossa renovação, aproveitando as nossas oportunidades, mudando os nossos velhos hábitos, corrigindo os nossos vícios que trazemos há séculos, né? Trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo que nós desenvolvermos aqui, tudo que nós conseguirmos modificar para melhor em nós, será aquela bagagem que nós vamos levar para o mundo espiritual. Bagagem que Jesus nos disse, né? Aqueles tesouros que nem a traça, nem a ferrugem conseguirá destruir, porque são os tesouros da alma. Então, são os amores que nós fazemos, são o que nós podemos aprender, o nosso aprendizado, o bem que nós podemos distribuir, tudo aquilo de bom que nós podemos fazer aos nossos irmãos de caminhada, porque nós sabemos que esse é o nosso lema, né? Amar, trabalhar, procurar ser melhor, fazer o bem e caminhar com esse aprendizado, sempre buscando nos renovarmos a cada dia. E o irmão Jacó, né, nós já estamos finalizando, ele nos traz esse alerta, né? Nós vemos como um alerta. Ele fala, não se acreditem quitados com a lei, atendendo a pequenos deveres de solidariedade humana. Muitas vezes nós nos achamos muito bons, né? Nós achamos que o bem que nós fazemos ao outro vai trazer alguma recompensa no sentido de estarmos quites com a lei. As consequências dos nossos atos, os nossos erros praticados, eles até podem ser suavizados com o bem que nós fazemos ao outro. Mas o bem que nós devemos fazer ao outro é um dever, né, que nós temos para com o nosso próximo. O amor ao nosso próximo, a ajudar ao nosso próximo, olhar ele como um irmão de caminhada. Mas o que mais vai fazer bem à nossa alma, ao nosso aprimoramento moral, que vai significar esse aprimoramento moral, é o esforço que nós fazemos para nos melhorar. Essa é a renovação que vai trazer frutos, né, para nós utilizarmos futuramente, porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós conquistamos,
fica na nossa bagagem espiritual. Aí para nós terminarmos, ele vem falando, né, que cada um de nós é um mundo. E, em razão disso, cada individualidade, após deixar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades, oportunidades, conforme desempenhou aqui. Então, o importante para nós é nós vivermos a nossa vida da melhor maneira possível. Esse vai ser o melhor modo de nós chegarmos ao mundo espiritual, desempenharmos as nossas tarefas, amar aqueles que Deus nos colocou como participantes da nossa família, né? Membros da nossa família corporal, da nossa família consanguínea, amando-os para que um dia eles se tornem aqueles amores, né? Verdadeiros, afetos verdadeiros, perdoando, fazendo o bem. Essa é a melhor forma de nós vivenciarmos a vida e nós chegarmos ao mundo espiritual cônscios da nossa responsabilidade, do nosso dever cumprido. E o irmão Jacó vem dizendo assim, chega no momento, no entanto, o momento em que a morte nos conduz à intimidade do lar interior, a nossa casa interior, o nosso refúgio íntimo, né? E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, como ficamos? E ele faz uma pergunta muito objetiva para nós, né? Quantos dias nós gastamos na limpeza, no reajustamento, na iluminação desse lar interior? Essa é uma pergunta que vai ficar para cada um de nós, né? Porque nós nos preocupamos, às vezes, com as coisas de fora, as coisas materiais que são muito importantes para nós, mas o maior bem que nós trazemos são os nossos bens, esses bens que nós construímos com os nossos valores espirituais, né? Então, que nós possamos nos ajustar, né, nessa limpeza, nesse reajustamento, nessa iluminação da nossa casa interior, trazendo para nós os frutos futuros que nós vamos ver desse trabalho, desse esforço árduo, né, que nós fazemos, porque nos transformarmos não é nada fácil, né? Nos renovarmos não é nada fácil. Então, que nós possamos realmente procurar iluminar a nossa casa interior, trabalharmos, né? Por essa decoração linda que nós podemos fazer com o nosso espírito. Então, que Jesus nos abençoe e obrigada pela atenção. Thelma, muito obrigada. Que estudo belíssimo. Você trouxe imagens incríveis, um estudo importantíssimo, altamente consolador. Eu me lembro, eu também adoro esse livro, Voltei, porque tem um momento, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele era, quando ele chega do outro lado, ele descobre que ele não tinha luz. Verdade. E os amigos dele, ele fica muito impressionado com ele mesmo. E mais adiante ele vai dizer assim, eu percebi que eu não cuidei do meu coração. É isso que você colocou agora no final. Nós temos que olhar para esse, né, para o nosso interior, essa imagem que você colocou agora no final, resume tudo que ele falou. Nós temos tudo que ele recebeu, o dinheiro que ele recebeu, a família, todas as oportunidades que ele teve, que ele aproveitou, que ele ajudou muito. Né? Ajudou muita gente. Ajudou muita gente. Tudo isso que a vida nos dá são as oportunidades para a gente cuidar do nosso coração. Que quando a gente chega lá do outro lado, é o coração que conta. Isso sempre me impressionou muito, essa fala dele. É um livro que toca a nossa alma, né? Nossa, toca, porque você... primeiro, porque o livro vai dar um passo a passo da morte dele. Né? Um homem que conviveu aqui, né? A casa dele é lá ali na Barão de... Né? Ali no Flamengo, né? E a casa dele está lá, a casa que morava o Wigner, e a gente conhece a vida dele, sabe toda a vida dele,
Ele foi o homem que introduziu no Brasil a indústria fonográfica, a Casa Edson. Então, assim, a gente se sente muito próximo dele, né? E aí ele volta e conta detalhe da morte, de como ele desencarna e tal. E essa história do coração é maravilhosa. É maravilhosa. E a gente vai vendo o que conta de verdade, né? O que conta na vida, o que é de verdade mesmo que conta. Que tudo isso que a gente vive, as oportunidades que surgem, é para a gente cuidar do nosso coração, não é para a gente ser bom. Quer dizer, a gente diz assim, você acha que está fazendo um grande favor, mas aquilo são as oportunidades de renovação, né? De renovação do seu coração. É realmente uma história incrível e você trouxe muito, muito bem, parabéns, foi maravilhoso e muito consolador também para nós, porque muitas pessoas têm medo de morrer, eu conheço muitas pessoas que têm medo de morrer, apesar de serem espíritas, têm muito medo da morte, medo de morrer. E a literatura espírita traz tanto material aí para a gente começar a ver como se preparar. Aí, então, eu vou pedir, inclusive, ao Pedro Paulo para fazer a prece final, porque o Pedro Paulo ele tem uma página que ele quase decorou, que chama Preparo para a Morte. Não é essa página, Pedro Paulo, que você tem? Cadê ele? Está aí? Está aí. Oi, Pedro Paulo. Deixa eu colocar ele aqui. Pedro Paulo, você não tem aquela página que você sempre fala de preparação para a morte? Como é importante, né? Que a gente pense nisso. Você abriu o microfone? Já abriu, Anselmo? Já. Oi, está aberto. Estamos te ouvindo. É o Treino para a Morte do irmão X. Treino para a Morte. Pode colocar no Google, Treino para a Morte, vírgula, irmão X. Aí tem um roteiro da gente preparando para o grande momento. Mas, se a Thelma me permitir, eu gravei esse número, essa pergunta do Livro dos Espíritos, que está mais ou menos dentro do que você falou, Thelma, que é do livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Tem uma pergunta que é do conhecimento de quase todos. Será necessário que professemos o Espiritismo e creamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura, ou seja, a nossa sorte, entendeu? De quando passarmos para o outro lado, quando desencarnarmos, por a gente ter professado o Espiritismo, está garantido alguma coisa para a gente? O Kardec teve esse cuidado de perguntar, né? Entendeu? Se assim fosse, todos que creiam ou não tiveram oportunidade de esclarecer, estariam deserdados, o que seria um absurdo, né? Quer dizer, quem não tem, temos conhecimento que no planeta tem povos que nunca ouviu falar de Jesus, né? É possível, né? E é o bem que garante a sorte futura. O bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduz. Entendeu? Então, está dentro daquilo e a vida continua. A gente praticar o bem em todos os sentidos. Vírgula, desinteressadamente. Não ter um pensamento escondido. A oração de Francisco de Assis diz o seguinte, é dando que se recebe. Eu vou dar porque eu vou receber. Entendeu? A nossa irmã Legada diz que o espírito é muito interesseiro nesse aspecto. Aí eu estou dando, eu sei que está garantido lá no Banco da Providência, Banco de Deus. Mais outro assunto, antes da prece, o meu filho de 8 anos, ontem, caminhando lá para a feira, de 8 aninhos, ele falou, vovô, o católico diz que quando morre, a gente fica deitado esperando o juízo final. Eu falei, não, primeiro vou corrigir aqui para você. Não é o católico, é os nossos irmãos protestantes, que hoje têm o nome mais popular de evangélicos. Eles acreditam que aquele que aceitou o Cristo vai esperar o juízo final para a ressurreição. O católico, você tem ou você vai para o inferno, purgatório e inferno. E nós espíritos. Então, a pergunta dele é a seguinte, dá a impressão, vovô, que como a gente conhece a espiritualidade,
nós estamos com a verdade. Olha uma pergunta do meu neto de 8 anos. Está dentro do assunto também que a vida continua. Eu tentei explicar a ele que justamente que a verdade está com quem pratica o bem. Esse está realmente com a verdade. Realmente todo mundo quer estar com a verdade, né? Principalmente em termos de religiosidade. Mas a gente tem que respeitar, como diz a nossa irmã da Ciclé, a respeitar integralmente. Bom, já falei, Thelma, muito obrigado. Realmente você deixou muitas reflexões, inclusive esse livro do Leon Denis, O Problema do Destino da Dor, é um livro de uma preciosidade muito grande, entendeu? Crise da Morte, entendeu? Pouca gente conhece, às vezes, esses livros, que já foram edições antigas, né, da Federação e tudo mais. E esse que é do Voltaire, do nosso irmão Jacó, que nos esclarece, né, entendeu? O nosso irmão Alessandro, que desencarnou com 108 anos, nosso companheiro, ele falou uma coisa sua, vocês não têm você não tem ideia exata do trabalho que os espíritos fazem a nosso próprio. Então, cada um. E agora, no momento em que está a nossa querida irmã, né, foi enterrada hoje, quantos dias aí de homenagem, entendeu? A gente vê que, com todo aquele aparato, ela vai sair andando. Quando ela acordar, ela vai sair andando. Não vai ser mais aquelas pombas, né? Então, ela vai enfrentar justamente esse tribunal que todos nós vamos nos encontrar, que é o Tribunal da Consciência. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima, agradecer a presença dos bons espíritos e daqueles que vieram conosco estudar essa página belíssima, esse assunto e a vida continua, porque realmente a gente deve nos preparar para ir para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, procurando agir corretamente, amar a todos aqueles que nós encontramos no nosso caminho. Eu quero pedir pelo nosso planeta, por todos os países, todos os governantes, por todos os lares, por todos que sofrem. E pela nossa casa, pelos colaboradores e pela nossa comunidade do Andaraí. Que a nossa irmã Thelma possa também ter muita luz no seu lar, muita paz. Muito obrigado, Jesus. Que a nossa irmã Jurema possa dar por encerrado a nossa reunião da noite. Antes de encerrar, de me despedir do pessoal do YouTube, eu quero perguntar para a Nádia, porque eu quero que ela faça a divulgação da reunião do sábado. Então, queria agradecer a Thelma, aproveitar que eu estou aqui com a palavra. Thelma, esse assunto foi muito bom, a sua explicação didática, né? E de reflexão a gente também tem que saber ao que veio, né? E para onde vamos, né? Essa curiosidade. Mas, nesse caminho, o que estamos fazendo, né? Essa reflexão do que estamos fazendo para ir para onde a gente tem que ir, que é o segredo, né? A grande oportunidade que a gente tem de se melhorar. Mas, então, eu te agradeço, viu, Thelma? Foi muito bom. E quero também divulgar que no próximo sábado, às 5h30, será a nossa querida irmã, Jurema Seckler, que vai falar sobre Leopoldo Machado. Então, imperdível, Leopoldo Machado. E na próxima segunda? E na próxima segunda, nós teremos a nossa colega Cláudia Amaral, lá do Ibirajara, que fala muito bem. Ela vai falar sobre a lei de igualdade, os direitos dos homens e das mulheres. Muito bom. Bom, eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, porque nós estamos, então, encerrando, agradecendo muito a Thelma ter trazido esse assunto, muito, muito bem preparado, muito, muito bonito, um assunto importantíssimo, e deixando aqui com vocês essa sugestão da leitura do livro Voltaire, da coleção de André Luiz,
meu Deus, quanto material que nós temos, né? Para nos preparar, como diz o pessoal, treino para a morte. A gente se preparando mesmo, né? Intelectualmente, vamos dizer assim, para esse momento que nós sabemos que não tem jeito, ele é inexorável, vai acontecer. Então, eu agradeço muito a Thelma ter trazido de uma maneira tão bonita. Agradeço a todos. Muita paz para todo mundo, muita saúde. Estou vendo aqui Lúcia, quero mandar um beijo especial para a Lúcia, a Ângela, o Fábio, a Fátima está aqui. Parece que eu tenho há anos que eu não vejo a Fátima. Vera, Santiago, a Vera, sim, quanto tempo, né, Vera? A Nara,